Olá, amigos do canal Espiritualidade. O hábito de dar presentes, de querer agradar as pessoas que nós amamos, ou mesmo de obter alguma vantagem quando nós trocamos ou presenteamos alguém, remonta a épocas muito antigas. Uma pesquisa rápida que a gente possa fazer, a gente encontra facilmente essas informações históricas de que, desde épocas primitivas, quando o homem ainda habitava formas ali de habitação muito simples, embora ele não tenha habitado as cavernas como muitas vezes a gente pensa de maneira tão frequente, né? Mas quando o homem já era um ser ali que convivia e percebia o quanto as relações entre os indivíduos eram importantes, o hábito de trocar presentes começou. E muito provavelmente é desse hábito que nós temos, né, de ofertar algo a alguém que nós gostamos ou a alguém que nós nos interessamos, obter alguma vantagem, é que provavelmente surgiu a ideia de se fazer sacrifícios para os deuses, que também é uma prática muito antiga, que remonta também a essas épocas em que o homem ainda não vivia na civilização, ele vivia muito mais próximo da natureza. Então, essas práticas foram se tornando cada vez mais intensas, e em todas as culturas, em todas as partes do planeta, sempre existiram esses povos, e até hoje é assim. Nós, muitas vezes, na nossa relação com a divindade, nós imaginamos que oferecer coisas para ela seria uma forma de adquirir algum tipo de atenção especial, ou aplacar a sua justiça, ou demonstrar o quanto nós nos interessamos por essa divindade. Para nós que somos cristãos, espíritas, que já temos uma visão um pouco diferente da nossa relação com Deus, essas ideias todas já parecem muito estranhas, muito antiquadas, mas elas fazem parte da nossa história também, porque como espíritos milenários, nós também vivemos essas fases em que procurávamos, de alguma forma, barganhar com Deus. Talvez até hoje nós estejamos fazendo isso, né? De alguma forma a gente pensa que se nós obtivermos alguns favores, nós poderíamos fazer um bem maior do que nós já somos capazes. Tem até mesmo pessoas, e nós já pensamos assim em outras épocas, que imaginávamos que se conseguíssemos algo assim significativo na vida, como por exemplo um prêmio de uma loteria, nós faríamos algo maior em favor do próximo. Como se isso fosse suficiente para convencer Deus de que nós somos merecedores daquilo que nós estamos pretendendo. Isso tudo mostra o quanto nós ainda estamos distantes de compreender realmente a divindade, o quanto nós estamos ainda distantes de perceber que os nossos sacrifícios, as oferendas que a gente possa fazer, elas só são importantes na medida em que há alguma renúncia da nossa parte. Só são importantes quando nós estamos deixando algo que queremos muito, imaginando que elas vão agradar essa divindade. E voltando aqui para a nossa visão espírita, nossa ideia que é fundamentada nos ensinamentos dos espíritos, como Allan Kardec copilou e como mais tarde os espíritos se comunicaram através do Chico, nós vamos procurar então refletir sobre o que seria realmente significativo na nossa relação com Deus, ou o que seria o maior sacrifício que nós poderíamos ofertar a Deus. Pensando em coisas materiais, nós poderemos dizer, para alguém que tem muito pouco, talvez seja muito fácil abrir mão daquilo que já que é insignificante, que está na privação, ou se aquilo é vital para a vida da pessoa, pode não ser tão fácil assim. Assim como para uma pessoa muito rica, despender milhões numa obra, numa atividade, numa oferta, na construção de um templo, na edificação de uma estátua, talvez aquilo possa ser considerado por essa pessoa um sacrifício, mas se ela não estivesse privando de nada que ela gosta, onde estaria realmente o sacrifício? E aí nós chegamos finalmente aqui com essas ideias para pensar o que realmente seria importante para Deus em termos de sacrifício de nossa parte. Para começar, a gente tem que pensar que Deus não precisa de absolutamente nada da nossa parte. E Ele não precisa que nós demonstremos nada para Ele.
Porque se a gente parte daquela ideia de Deus onisciente, ou seja, aquele que sabe tudo, Deus sabe o quanto nós somos ou não ligados a Ele. Vamos usar um termo mais atual, ou quanto nós o adoramos, voltando em épocas aí passadas, né? O quanto nós o reconhecemos ou não. Deus sabe isso. Mas quando a gente pensa em termos de sacrifício, é pensar que o sacrifício é algo mais importante para nós, porque é aí que nós vamos revelar o quanto nós estamos desejando realmente estar em comunhão, em sintonia, em harmonia com essa divindade. Nós então deveríamos pensar o que é o mais importante para a divindade do que se fosse a sua própria criação, o todo, mas não as coisas materiais, não é pedra, não é templo, não são animais, embora hoje nós tenhamos uma compreensão diferente do que eles são em termos espirituais, mas não seriam coisas materiais que seriam realmente importantes à divindade, mas sim aquilo que diz respeito à vida dos próprios seres que ele criou. Então nós começamos a pensar que o que é mais importante para Deus seria mais aquilo que está relacionado àquilo que nós somos e o que nós fazemos, do que propriamente daquilo que nós temos e somos capazes de ofertar. Isso nos leva ao nosso tema, então, de hoje, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, que é o capítulo, falar certinho aqui o nome antes que eu esqueça, Bem-aventurados os misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus. Allan Kardec, ele captou o pensamento de Jesus sobre a ideia de sacrifício, quando ele trouxe aquela passagem que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no capítulo 5, os versículos 23 e 24, quando Jesus disse: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, era uma prática comum dos judeus naquele tempo e por muitos séculos depois permaneceu assim, e há muitos séculos antes era assim, de ofertar coisas materiais para Yahvé, ou Jeová, ou Deus, como eles davam o nome na época. Eles tinham inúmeros nomes naquele tempo. A ideia era que, ao ofertar aquela coisa material, o indivíduo estava demonstrando a sua veneração, a sua adoração a Deus. Mas, ele sendo onisciente, ele já sabia o que as pessoas sentiam. Então a gente vai entender que essas práticas antigas de oferecer, por exemplo, animais como bois, ovelhas, pássaros como pombas, ou mesmo os alimentos vegetais, cereais e outros, era uma forma então de fazer essa demonstração, que tinha até algumas razões econômicas, práticas para a manutenção das instituições como existiam naquela época. Porque imagine, sacerdotes orientando, cuidando do povo, necessitavam de algo. Era natural que essas contribuições surgissem ali. Isso não justifica que hoje nós devêssemos adotar essas práticas, porque era a realidade daquele povo, daquela cultura naquela época. Mas a ideia do sacrifício era sempre uma forma de agradar a Deus, ou de aplacar a sua justiça, de tentar amenizar os efeitos dessa justiça. Mas quando Jesus fala sobre isso, então, se você vai oferecer um sacrifício no templo, e entre esses sacrifícios ocorriam até os chamados holocaustos, em que o sacrifício era queimado para que ele se elevasse na forma de fumaça. E aí a gente começa a pensar o quanto as pessoas materializavam a ideia de Deus. Por que a fumaça? Por que se elevar se Deus está presente? Por que queimar aquilo? Qual a finalidade? Se a gente for pesquisar nas tradições aí de várias filosofias espiritualistas, talvez muitas pessoas vão encontrar justificativas para isso. Mas o fato é que algo que é imaterial e que criou tudo que é matéria não precisa de absolutamente nada material. Então é sempre a gente tentando materializar a ideia de divindade, embora essas práticas e crenças sejam respeitáveis, elas não constituiriam para nós, que buscamos hoje uma outra forma de interpretar, de ver a divindade, algo que fosse pertinente a nós, que fizesse parte a nós. Hoje nós procuramos seguir muito mais aquilo que deixou Jesus ali muito claro nesse trecho que a gente começou a leitura aqui.
Ele disse isso: se você está para fazer um sacrifício, então, no altar, que era a forma, e não só os judeus faziam isso, vários povos em várias épocas fizeram isso, de colocar essas oferendas numa pedra, numa mesa, para que elas fossem ofertadas a Deus, Jesus faz uma ressalva: olha, se você vai fazer esse sacrifício, e se você lembrar que você tem um irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois virás para fazer a tua oferta. O que isso significa? Que a coisa mais importante seria a reconciliação. Seria você estabelecer a paz com a pessoa, que nem necessariamente vai significar que vocês vão estar novamente com as mesmas relações como sempre foram. Vai significar que dentro de você já não há mais nada contra aquela pessoa. Não há recriminação, não há condenação, não há ressentimento, não há mágoa. E aí você volta para fazer a sua oferta. É aí que a gente percebe que Jesus trouxe ali para as pessoas um desafio gigantesco, porque até hoje nós percebemos o quanto é difícil para nós fazermos o sacrifício das nossas mágoas, ressentimentos, das nossas queixas contra o próximo. E sacrificar seria o que nesse contexto aqui, dentro de uma visão mais espiritualizada? Seria realmente a gente aniquilar aquilo, não permitir que aquilo mais existisse dentro de nós. E aí sim nós estaríamos sendo agradáveis a Deus. Pensando então que Deus não precisa das coisas materiais, o sacrifício dos nossos antagonismos, da nossa raiva em relação ao outro, da nossa mágoa, do nosso ressentimento, isso seria o mais importante. E isso nos parece, completamente condizente com o ensinamento máximo que Jesus deu quando falou sobre amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É muito claro que a nossa relação com Deus sempre vai envolver o outro, sempre vai envolver as outras pessoas, sempre vai envolver as pessoas que nós lidamos. Por aí passa realmente a nossa relação com Deus. Então, quando Jesus fala dessa forma, ele está dizendo, olha, o que é mais importante é você realmente estar em paz com o outro. Se ainda há alguma coisa entre vocês e eles, não importa o que você ofereça, sempre vai ser muito pequeno. E se ainda assim você acha que deve oferecer algo material a Deus, primeiro se reconcilie com a pessoa. Kardec, ao interpretar isso, ele fez a seguinte colocação, olha, quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás a fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. Que antes de pedir perdão ao Senhor é preciso que se perdoe aos outros e que, se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. É realmente o pensamento aqui que Kardec expressa, aquele que Jesus propõe, dentro das limitações do tempo dele. As pessoas estavam muito acostumadas a fazer sacrifícios materiais, então ele não podia simplesmente dizer, abandonem os sacrifícios. Não. Ele colocou uma condicionante. Quer fazer o sacrifício, mas primeiro pacifique seu coração. E isso mostra então que Jesus valorizou muito mais o bem entre as pessoas do que as coisas materiais propriamente. Aqui Kardec, ele continuou dizendo assim, olha, ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, e não só eles, outros povos, e era necessário conformar as suas palavras ao costume do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. O que é esse espiritualizou? Os cristãos passaram a entender, sobretudo com Paulo, o apóstolo, que Jesus, ao ter se dado em sacrifício pela humanidade, ele teria sido o último e definitivo sacrifício que a humanidade teria prestado a Deus.
Essa ideia, ela para nós hoje, espíritas, estranha, né? Porque como pode, né, um homem, não aceitamos Jesus como Deus, mas como um espírito puro, como pode um homem, com a sua morte, pagar pelos erros daqueles ainda que irão nascer e nem se sabe se estariam ali pecando ou não, ou errando? Como poderia se imputar aos descendentes os erros dos antepassados, já que esse sacrifício de Jesus teria sido para limpar a humanidade do pecado original, do pecado lá de Adão e Eva terem provado da árvore do fruto da vida. Então ali, essas ideias de Paulo que deram força para criar essa ideia de que Jesus teria feito um sacrifício que apagou os nossos pecados, é uma forma de adaptar a missão de Jesus, de dar um significado a ela, ainda dentro da mentalidade das pessoas da época. Muitos dos primeiros cristãos eram judeus. A ideia de sacrifício precisar ser realizado para pagar alguma das nossas pendências com Deus era algo muito forte, era uma crença muito forte. Então Paulo, ao trazer isso, provavelmente ele acreditava nessa ideia naquele tempo, ou nem sabemos se realmente essas palavras que são atribuídas a ele de fato foram postas dessa forma, ou se foram apenas ajustadas para sustentar uma ideia permanente que até hoje é muito forte dentro das pessoas, de que era necessário o sacrifício do sangue do Cristo para que o nosso pecado de origem, né, cometido lá pelos nossos ancestrais supostos Adão e Eva, fosse apagado. Veja que tudo isso é uma criação histórica, cultural, religiosa que as pessoas fazem para tentar explicar questões que envolvem sobre a origem do mal, a origem do sofrimento humano, por que ele persiste até hoje. No Espiritismo, a nossa ideia ela é contrária a esse princípio, né? Na verdade, Deus não criou algo que era para ser perfeito e foi corrompido pela leviandade de Eva ou Adão, ali sendo tentados por uma entidade que Deus teria criado também. Tudo isso são mitos que o homem criou numa época para tentar explicar o mundo dentro daquilo que era possível. Nós entendemos que, na verdade, o que nós vivemos hoje, nós sofremos hoje, não é resultado desse pecado lá deles, mas das nossas escolhas individuais, daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. Então nós seremos sempre responsáveis e não será o sacrifício de uma pessoa ou os sacrifícios materiais que vão nos libertar, mas sim nós mesmos nos sacrificando nos nossos sentimentos inferiores, transformando-os em sentimentos mais elevados. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus e é o que Jesus deixa transparecer nessa passagem. Não importa as coisas materiais, e sim aquilo que é de natureza espiritual. É por isso que Kardec aqui diz, então, que o cristão espiritualizou a ideia do sacrifício. Mas ainda que a gente não faça sacrifícios materiais, esse ensinamento de Jesus, ele não tem menos força. Pelo contrário, ele é mais importante ainda, porque nós passamos a reconhecer que aquilo que nós fizermos é que realmente é importante na nossa relação com Deus. E aquilo que nós fizermos para o próximo será ainda mais importante. Então, quando ele colocou aqui, Kardec, assim, olha, oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então a sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. E é isso mesmo, gente. É difícil a gente entender como poderíamos querer ser ouvidos por Deus, embora Ele nos ouça permanentemente. Como nós poderíamos esperar ser atendidos por Deus, se aquilo que é o fundamental, o elementar da nossa realidade, a gente não pratica, que é viver em paz com as pessoas. Por isso que é importante a gente se libertar de todo o ressentimento, de toda a raiva. E talvez por isso explique por que algumas pessoas digam: eu oro, mas eu não sinto nada dentro de mim. É como se fossem só palavras vazias.
porque esse sacrifício talvez não esteja sendo feito daquilo que realmente importa ser abandonado, do bem que seria realmente importante de ser praticado, da paz que deveria ser instituída entre nós e as pessoas. Enquanto isso, as nossas palavras serão sempre palavras, ou os nossos pensamentos sempre serão pensamentos. Agora, quando nós, por exemplo, começamos a desejar a reconciliação, desejar a pacificação, desejar estar em paz com as pessoas, aí sim nós estaríamos entrando em comunhão com Deus. E isso faz muito sentido quando a gente pensa que Deus não é só por nós, Deus é por todas as pessoas, até por aqueles que a gente possa considerar como as piores pessoas. Nada tira delas a condição de serem filhos de Deus. Então isso nos leva a pensar que somente quando nós estivermos em paz com a humanidade toda, sem ódios, sem ressentimentos, é que nós estaremos realmente em comunhão permanente com Deus. Enquanto existir algo em nós que nos torne indispostos em relação ao próximo, nós ainda estamos distantes de Deus. É somente através do perdão, da aceitação do outro como ele é, de não desejar o seu mal, de pacificar o coração, não ter ressentimento. É somente aí que nós começaremos a perceber, então, essa ligação com a divindade. Até lá vai ser tudo teoria, até lá vai ser tudo crença, vão ser todas ideias apenas, quando na verdade o que importa realmente nessa relação é a natureza dos nossos sentimentos de uns para com os outros. Então eu convido neste momento a elevarmos o nosso pensamento a Deus em agradecimento à bênção da vida, pedindo ao Pai que nos proteja, nos ampare, nos auxilie em nossa caminhada. E nós queremos, Senhor, estar em paz com todas as pessoas, em especial com aqueles que um dia nos magoaram ou que os magoamos. Que possamos, Senhor, encontrar um caminho de reconciliação, de pacificação entre nós e eles. E nós trazemos aqui, Senhor, em nossa memória a figura dessas pessoas para dizermos, Senhor, mentalmente que não queremos mais desejar o seu mal, que não queremos mais desejar uma justiça severa para os erros que elas cometeram. Nós desejamos, Senhor, que o Senhor as abençoe, que o Senhor traga paz em seus corações e que nós possamos prosseguir as nossas vidas em paz, Senhor, sem ressentimento, sem raiva, sem desejo de uma vingança que chamamos tantas vezes de justiça. Que possamos compreender, Senhor, o quanto necessitamos silenciar em nós as condenações, os julgamentos, as críticas e nos tornarmos mais pacíficos, mais conciliadores, mais generosos. Permiti, Senhor, que assim seja, graças te damos. Meus amigos, são estas as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando aqui nossa programação no canal Espiritualidade, também as nossas outras atividades no site antenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.